Bem-vindo ao podcast da Igreja Reino. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Mais informações sobre este conteúdo e outros recursos, visite reino.church. Amém. Vamos se assentando, pegar sua Bíblia, seu caderno, sua caneta. Ô Deco, faz uma gentileza para mim. Você pode retirar essas cadeiras daqui da frente, por favor? Isso. As cadeiras, essas aqui. Não, pode tirar. Ah, sim, pode vir. Pronto, a gente ganhou. Aí vamos conseguir andar mais. Nós não podemos convencê-los do Evangelho, mas o Senhor pode, Pai. Que eles brinquem com o Espírito Santo, que eles se divirtam com o Espírito Santo. Que eles nunca pensem que o Senhor é chato, que o Senhor é mau. Mas que eles descubram um bom Pai no Senhor desde a sua infância, Pai. Cobre-os com o teu amor, com o teu sangue. Que eles descubram a graça, Senhor. Ainda nessa juventude, Pai. Que eles descubram o perdão ainda na infância. Leva-os a um lugar profundo no Senhor. Nós amamos esses pequenos, Pai. Eles têm grandes corações. Nos ensina a sermos mais parecidos com eles, Jesus. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Que lindo. Bom dia, irmãos. Bom dia. Olha que ficou um espação aqui, que beleza, consigo movimentar, correr aqui, vai ser bom. Vocês estão bem? Que bom, também estou bem, graças a Deus. Semana passada, domingo passado, foi o Dia das Mães, né? Eu acabei ficando lá para os meus lados. E a sensação que eu sempre tenho quando eu não estou num culto, parece que eu não vejo o pessoal faz uns 6 meses. É impressionante, não sei se vocês têm essa impressão, eu tenho. É tão bom estar em comunhão com os irmãos, né? Como diz as Escrituras, falam, alegrai-vos quando disseram vamos à casa do Senhor, e isso faz muito sentido, porque eu me alegro quando eu estou com vocês. Amém? Bom, eu comecei falando a respeito de construir vidas, falando sobre edificação, sobre fundamento, sobre alicerce, sobre pedra angular. Eu quero avançarmos um pouquinho mais, quero esticar um pouquinho mais esse nosso entendimento. E o primeiro ponto que eu quero trazer com vocês é sobre... Eu quero citar 4 pontos aqui, mas eu vou destrinchar ele ao longo das Escrituras. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês aqui é uma clareza. Nós falamos sobre propósito e falamos como nós precisamos nos movimentar. Propósito está relacionado com aquilo que você foi chamado para fazer. Nós falamos a respeito que os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como Torá, foi organizada pelos judeus, e dentro desses livros, que é Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômio, ali existem 613 leis. Dessas 613 leis, os judeus organizaram 365 leis, que eles chamam de leis negativas, que é algo, por exemplo, não mate, não roube, não adultere, não minta, não diga falso testemunho. São as leis negativas.
e é praticamente uma para cada dia do ano. Eles organizaram dessa forma. E quando nós chegamos no Novo Testamento, os líderes religiosos perguntam para Jesus: mestre, qual é o maior mandamento? Parece uma pergunta primária, né? E Jesus responde com toda a mansidão, com toda a humildade: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao Senhor com todo o seu entendimento, com toda a tua força, de todo o seu coração. Esse é o maior e principal mandamento. E o segundo, semelhante a esse: amar ao próximo como a si mesmo. Cumprindo com esses dois, você estará cumprindo com toda a lei. Aí eles se perguntaram: mas e as outras 611 leis que nós precisamos cumprir? Ele diz: não, se você cumpre com as duas primeiras, você já cumpriu com toda a lei. Na verdade, o que Jesus estava querendo trazer era um relacionamento puro com o Senhor, sem regras, sem barreiras. Acontece que nós somos complexos. Se nós percebemos, o Evangelho, ele é muito simples. O Evangelho é simples demais, mas nós complicamos porque a gente abre lá em Tiago, abre comigo lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6, para você ver uma coisa. O Senhor me confrontando essa semana a respeito da nossa vida interior. Olha só que interessante que Tiago 4 diz. Deixa eu achar aqui na minha. Olha só, 4, versículo 1. Olha o que ele diz. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? Por que nós brigamos? Por que nós discutimos? Olha só o que ele diz. De onde senão dos prazeres que estão em conflito fora de vocês? Não, ele diz, dentro de vocês. Há conflitos, guerras e contendas dentro de nós. Nós, na verdade, apenas exterioramos isso mesmo? Pomos para fora aquilo que já está dentro de nós. É por isso que a transformação de Deus não está do lado de fora para dentro, mas de dentro para fora. Para Deus fazer através de você, primeiro Ele precisa fazer em você, dentro de você. Precisa haver uma transformação interna dentro do nosso coração, uma regeneração, uma redenção dentro de nós. Porque internamente nós somos cheios de conflitos e guerras e contendas. Na verdade, nós apenas pomos para fora aquilo que já está dentro de nós. Na verdade, o pecado não está no ato exterior, está dentro de nós. Antes de nós pecarmos no exterior, nós pecamos no coração primeiro. Então o Tiago, ele está falando isso para a igreja, dizendo: olha, por que há tantas brigas? Por que há tantas contendas entre vocês? Porque dentro de vocês, vocês estão vivendo dessa forma. Amém? Vocês estão aqui comigo? E quando nós entramos no Novo Testamento, Jesus simplificando o Evangelho. Não, mas não precisamos fazer isso, fazer aquilo outro, porque, na verdade, eles davam ênfase apenas às leis negativas. A maioria de nós já fizemos parte de alguma coisa, de alguma igreja, que diz: não pode isso, não pode aquilo outro, não pode fazer isso. É tudo não pode, mas o que pode fazer? Afinal de contas, o que nós podemos fazer? Nós podemos criar regras que nos impedem de ter um relacionamento. Cara, Jesus, ele rompeu a barreira. A gente tem falado ao longo desse ano, principalmente quando diz lá em Hebreus que o véu que separava já não separa mais. E nós temos acesso ao novo e vivo caminho que há em Cristo Jesus pelo sangue do Cordeiro. Não há mais barreiras, não há mais regras, não há mais véu que nos separa. Jesus já quebrou essas regras religiosas que nós impomos para termos e vivermos um relacionamento profundo com o Senhor. Tudo o que Ele mais quer é que nós tenhamos uma comunhão com Ele, um amor profundo com Ele. Nós, quando precisamos nos reunir, a gente precisa se reunir para adorar o Senhor. Para adorar o Senhor. E o primeiro ponto que eu vou destrinchando aqui com vocês está relacionado à clareza, ou melhor, falei sobre o propósito, aquilo que você foi chamado para fazer. Segundo, como você
faz aquilo que você foi chamado para fazer, está relacionado a movimento. Dentro disso, existe uma clareza. O Evangelho ele é muito simples. E nós complicamos o Evangelho. A clareza tem a ver com a habilidade, o dom de ser comunicado com entendimento às pessoas. Nós precisamos ser muito claros. Jesus ele era muito claro. Jesus era tão claro que ele falava através de parábolas, para que as pessoas pudessem se identificar com a mensagem do Evangelho no cotidiano, na vida prática delas. Era comum Jesus citar a respeito de árvores, de fruto, de animais, de agricultura, porque era o que eles viviam naquela época. Então o Evangelho ele é muito claro, ele é comunicado de uma forma muito clara. Por exemplo, Jesus diz, ame o teu inimigo e ore por aquele que persegue. É muito claro, mas na prática, não é tão simples assim como a gente pensa. Mas o Evangelho ele é simples. A questão é como C.S. Lewis fala que o orgulho é como a galinha que choca os ovos de todos os outros pecados. Teve um outro escritor que ele escreve também que para que o reino dos céus venha e manifeste dentro de você, o orgulho precisa morrer. E quando nós vamos adentrando um pouquinho mais, nós percebemos como nós nos movimentamos. Porque Provérbios 24 ele diz que nós somos aquilo que nós pensamos. Eu sou reflexo daquilo que eu penso, daquilo que eu entendo. E o que nós estamos entendendo? O que nós estamos pensando? Então, a forma como eu entendo é a forma como eu vou viver. É por isso que Deus ele quer sempre trazer uma transformação e uma renovação do nosso entendimento. Nós precisamos entender e crer no nosso coração. O coração e a mente, eles andam juntos. E quando há um entendimento claro do Evangelho, que o Evangelho é muito simples, Jesus ensina de uma forma muito simples, aí entra a parte prática, como nós nos movimentamos, como nós praticamos, como eu coloco em prática isso que Jesus está pedindo. Aí nós falamos a respeito de movimento. O que é movimento? Movimento é a sequência de passos dentro desse processo que faz com que as pessoas se movam no reino de Deus. De uma forma muito simples. Abre comigo aí na sua Bíblia, em 2 Samuel, capítulo 6. Quem achou, diga amém. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 6. Olha o que diz. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi o Senhor naquele dia e disse, como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a levar à casa de Obed-edom. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom em Geteu 3 meses, e o Senhor abençoou e a toda a sua casa. Olha só que interessante aqui. Davi propôs no coração dele levar a arca até a casa de Obed-edom, e da casa de Obed-edom levar a arca até Jerusalém. Mas por que Deus matou Uzá? Aparentemente parecia que ele estava fazendo algo muito bom. Afinal de contas, a presença, a arca de Deus estava sendo transportada de um lugar para outro, porque a arca havia sido roubada. Então eles haviam recuperado aquela arca. Então Davi intentou no coração levar essa arca até a casa de Obed-edom, e da casa de Obed-edom até Jerusalém. Só que os bois estavam carregando aquela arca. E aconteceu que os bois tropeçaram e Uzá, na tentativa de querer segurar e proteger a arca da aliança, Deus feriu ele e ele morreu. E Davi ficou preocupado, como ele diz aqui, temeu Davi o Senhor naquele dia. Senhor, mas como
como virá a minha arca do Senhor? Eu estou querendo fazer algo, mas o Senhor matou uma pessoa ao meu lado. A questão é a seguinte: assim como Davi, nós queremos fazer algo certo, mas da forma errada. Se nós olharmos bem, a forma como era transportada a Arca da Aliança era através de levitas no ombro. Mudou a forma de se movimentar. Essa não era a movimentação de Deus. A movimentação de Deus era fazer da forma correta, com a motivação correta. Quantas vezes nós queremos fazer algo, mas lá dentro as contendas, as brigas internas dentro do nosso coração se corrompem e apontam aquilo que nós julgamos fazermos algo bom, mas na verdade a motivação se corrompeu. E aí sabe o que acontece? Podemos matar pessoas ao nosso lado. Uzá morreu por culpa de Davi. Porque se movimentou da forma errada. Por mais que ele queria fazer algo certo, o coração dele não estava correto com o Senhor. E nós precisamos tomar muito cuidado com a forma como nós praticamos o Evangelho. Porque o Evangelho, ele traz vida, o Evangelho, as boas notícias. Mas se o nosso coração estiver corrompido, podemos matar pessoas através do Evangelho. Isso fala de movimento. E o terceiro ponto, sobre alinhamento. Alinhamento fala a respeito de uma organização, de algo que está cada ponto no seu devido lugar. E nós vemos isso lá em Ezequiel, capítulo 37, quando Deus pergunta para Ezequiel, dizendo: Ezequiel, pode esse vale de ossos secos viver? E ele diz: Senhor, somente tu sabes. Então profetiza. Profetiza sobre esse vale de ossos secos. Ele profetiza, e a Bíblia fala que cada osso começou a juntar com seu osso no seu devido lugar. Não era um osso da perna, no osso do ombro, não era a cabeça no pé, não. Cada osso começou a se juntar em seu devido lugar. Ou seja, as coisas estavam sendo organizadas, estavam sendo postas, estavam sendo bem posicionadas. Porque antes de haver um avivamento, primeiro precisa haver um alinhamento. Para que haja alegria, eu gosto de comparar o avivamento com a alegria. O avivamento é a alegria do Senhor, é o que nos move, é o que nos motiva, é que nos impulsiona sempre. Avivamento está relacionado com alegria. Como nós viveremos uma alegria se não há um alinhamento, se não há um posicionamento daquilo que Deus quer fazer em nossa vida? A casa precisa estar em ordem. A nossa vida precisa estar em ordem. E aqui fala muito bem sobre isso. E quando ele começou a profetizar, fala que cada osso começou a juntar com o seu osso no seu devido lugar. E aí vieram tendões, vieram músculo. E aí veio pele e fechou. Mas ainda eles não tinham vida. Vocês estão entendendo? Não havia vida. E Deus fala assim: profetiza vida agora. E quando ele profetizou vida, e aí começou a vir o Espírito, eles começaram a se mover. Se mover e se tornaram o quê? Um grande exército. Pode um vale de ossos secos se converter em um grande exército? Sim, a partir do momento quando nós declaramos as verdades do reino de Deus. Sabe por que muitas coisas não acontecem em nossa vida? Porque nós não declaramos as verdades do reino. Quando Deus diz assim: haja luz e houve luz, mas primeiro ele declarou: haja luz e houve luz. Nós precisamos nos voltar, sabe para onde? O Senhor me falou muito sobre uma vida de devoção em oração ao Senhor. Precisamos gastar tempo na presença dEle. Precisamos gastar tempo em devoção a Ele, intimidade com Ele, uma profundidade com Ele, porque as contendas e as brigas internas do nosso coração são completamente governadas pelo Espírito. A maioria das nossas decisões nós não consultamos o Senhor, nós simplesmente tomamos decisões, simplesmente fazemos o que nós queremos fazer e muito menos fazer uma pergunta: Senhor, posso? É isso mesmo, Senhor?
Aí depois nós ficamos nos perguntando por que nós estamos vivendo da forma como nós estamos vivendo. Nós precisamos, de fato, nos levantarmos como exército do Senhor, mas precisa ter vida. E declarar, haja luz e houve luz. Diga ao fraco, eu sou forte. Sabe, se você estiver sozinho em casa, uma prática simples entre você e Deus, pega a Bíblia e começa a declarar a palavra sobre sua vida. Começa a declarar aquilo que Deus pensa ao teu respeito. Cara, você vai ter não somente experiências com o Senhor, mas você terá transformações internas dentro de você. Pode ser progressivas, é um passo de cada vez. Porque às vezes quando vem uma revelação a gente quer viver tudo. Calma, um passo de cada vez você vai obtendo uma vitória. Calma, muita calma nessa hora. Por exemplo, temas que a gente ministra que para nós é tão simples, mas para as pessoas é muito poderoso. Tem pessoas sendo curadas com ministração de paternidade e identidade. E as pessoas estão aprendendo a ter um relacionamento com o Senhor. Sabe? Não precisam esperar um culto de domingo para ouvir uma palavra, sendo que a palavra, ela está totalmente, diariamente ali disponível. Sabe? Quando você abre as Escrituras e começa a ler com fé, entendendo o que Deus está falando a teu respeito, cara, os seus olhos saltam, o seu coração começa a pulsar de uma tal forma que você começa a ser cheio do Espírito Santo. É diário isso, é um exercício diário. E a movimentação, ela está relacionada com isso. Quem já viu aquela prova de revezamento de bastão? Você vê que está todo mundo correndo, aí quando eles vão passar o bastão, se passar o bastão da forma errada, ou se deixar o bastão cair, perde a prova, ou perde tempo. Então, muito mais importante no reino de Deus, é muito mais importante o movimento do que a velocidade no reino de Deus. Por quê? Por causa da nossa ansiedade e preocupação, nós queremos fazer as coisas muito rápidas. Mas na verdade não é a rapidez que vai determinar aonde eu vou chegar, mas é o movimento que vai me levar ao meu propósito. É a forma como eu movimento no reino de Deus, na minha vida, é o que vai me fazer chegar a cumprir com o meu propósito. Isso tem a ver com o movimento. Quer ver um movimento? Abre comigo lá em João, capítulo 6. Versículo 1. Na hora que o Gustavo estava falando aqui, na parte do dízimo e oferta, eu falei, pronto, cara, vai pregar uma palavra de hoje. Vai pregar a palavra. O Senhor ministrou comigo essa semana algo que tem a ver com o entendimento. A gente só consegue se movimentar da forma correta quando há um entendimento correto. As bênçãos de Deus, muitas bênçãos de Deus estão retidas porque falta entendimento. Elas não estão sendo liberadas sobre nós apenas por um simples entendimento. E quando há um entendimento correto, há uma compreensão. E aí nós procuramos viver esse entendimento. Olha só o que João fala aqui. João capítulo 6, versículo 1. Vocês estão aqui, gente? Ah, que bom. Diz assim, depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo. Toda vez, vou repetir, toda vez que Jesus faz uma pergunta, você não tem a resposta. Jesus pergunta, onde compraremos pão? Jesus sabia o que fazer. Aí ele pergunta, para os discípulos, aonde nós compraremos pão para lhe dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Jesus sabia o que fazer. Filipe respondeu, nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Lembrando que
denário, um denário é equivalente a um dia de trabalho. Então, se nós temos 200 denários, em relação a 365 dias, nós temos 2/3. Imagina você pegar 2/3 do seu trabalho o ano inteiro e comprar tudo de pão. Aí ele está dizendo, não seria suficiente ainda para alimentar toda essa gente, que é muita gente. E olha só, um dos discípulos, chamado Andrés, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Vocês percebem que eles se depararam com uma escassez, se depararam com uma mentalidade de pobre, se depararam com uma mentalidade de viver apenas em necessidade. O que seria 5 pães e 2 peixes para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. É Jesus dizendo, sabe o que é descanso com o Senhor? É você sentar, quando você entende o que Ele vai fazer, Ele diz, senta e assiste o milagre que eu vou fazer. Pode sentar. Sentam, façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. E olha que interessante também, o Senhor falou assim para mim, sabe por que as mulheres não foram contadas? Porque no entendimento judaico, nas escrituras, a mulher é um com o homem. Então quando é contado um homem, a mulher está sendo contada também, porque eles são um só. Então 5.000 homens está relacionado às mulheres. Então Jesus pegou os pães e tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Aleluia! Deixa eu profetizar sobre a sua vida. Vou declarar uma palavra sobre a sua vida. Você tem o suficiente. Você já tem o suficiente. Tudo o que você precisa, você já tem. Percebe que em nenhum momento Jesus perguntou: quantos peixes e quantos pães vocês têm? Ele não perguntou. Ele disse: o que vocês têm? O que vocês têm está relacionado ao propósito. O quanto está relacionado à quantidade. Acontece que muitas coisas não acontecem em nossa vida porque nós não olhamos para o propósito de Deus, mas olhamos para a necessidade. Olhamos para a escassez. Olhamos para a teologia da pobreza que nós herdamos da Igreja Católica Europeia Romana, em que quanto mais pobre você for, mais rico você será nos céus. Quanto mais pobre você for aqui na terra, mais santo, mais salvo você será. Isso é religiosidade que escraviza. O outro extremo, nós temos a teologia da prosperidade, que ensina: quanto mais você tiver, mais rico você é, mais abençoado você é. Não, Jesus não ensina nem a teologia da pobreza, nem a teologia da prosperidade. Ele ensina, na verdade, o valor do reino de Deus, porque muitas vezes nós só conseguimos fazer se nós tivermos uma quantidade X de pessoas, quantidade X de dinheiro, precisamos ter X de recursos para fazermos alguma coisa. Você olha para a sua conta bancária, você vê zerado, ou está num saldo negativo. E aí Deus pediu para você fazer algo, ou para você fazer alguma coisa relacionada à sua família, não sei. Mas existe um propósito que está ali, que é para ser feito, e você olha para a escassez e você fala: não tenho a quantidade que eu precisava. Só que em nenhum momento Deus vai perguntar quanto você tem. Ele vai perguntar: o que você tem? O que você tem é a matéria-prima para o milagre da multiplicação que Ele vai fazer na sua vida. É por isso que Salmos diz: eu não tenho falta de nada. Bem-aventurados que temem ao Senhor, porque eles não têm falta de nada. Jesus nos ensinando a termos uma mentalidade correta. E quando nós temos uma mentalidade correta, nós vivemos essa palavra e os milagres, cara. Você dá um passo para fora do barco, os milagres vão começar a acontecer. Os milagres, o sobrenatural de Deus só passa a acontecer quando você tira o seu pé para fora do barco. E quando você estiver com o pé para dentro do barco, nada vai acontecer. Ele quer que você ande no sobrenatural.
Ele deseja que você sente e fala assim, senta agora que você vai ver o milagre que eu vou fazer. Mas muitas vezes, nesse movimento, nesse alinhamento, há necessidade de um alinhamento da nossa mente com aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. Mas precisa haver um entendimento correto das Escrituras. Em nenhum momento aqui Jesus questiona, é 5 pães e 2 peixinhos? É o suficiente, me dá aqui. Pegou, deu graças e deu a todos, e mais de 5.000 homens comeram e ainda sobraram. Tanto que recolheram 12 cestos. 12 cestos. 12 cestos. Se eles falassem, Senhor, nós temos um pão e um peixinho, é o suficiente. Senhor, nós temos metade de um pão seco, velho. Aí ele vai dizer, é o suficiente. O que você tem? Percebe que ele quer trazer um alinhamento dentro de nós. O avivamento que Deus quer derramar sobre a nossa vida precisa haver um alinhamento de entendimento. Avivamento é quando Deus enche um corpo prestes a se tornar um cadáver. Prestes a se tornar um cadáver, ele enche com vida, enche com espírito, um corpo prestes a se tornar um cadáver. Já não temos mais vida, já não oramos, já não jejuamos, não lemos as Escrituras. Teve um rapaz que falou uma coisa muito interessante para mim, falou assim, pastor, sabe como Deus me ensinou a provocar fome dentro de mim? Por exemplo, quando eu não estou com fome física, mas eu preciso comer, sabe o que eu faço? Eu começo a assistir vídeos de culinária. Eu começo a ver fotos de comida. Eu falei, como assim, cara? Ele falou, pastor, eu começo a olhar para as coisas que vão estimular uma fome dentro de mim. Quando eu começo a ver comida, pastor, me dá um desespero para comer comida. E ele falou, da mesma forma, o Senhor me ensinou que para gerar fome dentro de mim, mesmo sem fome, eu preciso estar em contato com o pão. Eu preciso ver o pão e aquilo vai começar a instigar uma fome dentro de mim. Quando eu ouço uma palavra, quando eu estou em adoração, os irmãos estão ali, aquilo começa a instigar dentro de você. E você é completamente cheio, vai sendo cheio do Espírito Santo. Cara, só não consegue ser cheio do Espírito Santo por causa de um coração endurecido. E Deus está disposto a quebrar um coração endurecido. Falta quebrantamento. Quem já ouviu falar isso? Quem já leu as histórias de avivamento? Cara, leiam as histórias de avivamento. Havia um homem de aproximadamente 19 anos de idade, chamado Evan Roberts, no país de Gales, do lado da Inglaterra. Viviam uma religiosidade braba. Sabe o que ele fez? Não era conhecedor muito das Escrituras. Ele só queria buscar o Senhor. Ele só queria buscar a face do Senhor. Não era um exímio, não era pregador. Era apenas um simples membro da igreja que tinha fome por Deus. E sabe qual era a oração dele? Ele dizia assim, Senhor, dobra-me e quebranta-me. Ele só orava isso, dobra-me e quebranta-me, dobra-me. E ele orava só isso, dobra-me e quebranta-me, porque ele sabia o quão endurecido o coração dele estava. E de toda a comunidade, por causa da oração desse homem, todo o país de Gales, Inglaterra, foi tocada pelo poder de Deus. Deixa eu falar uma coisa, Deus não precisa de muitas pessoas. Lembra lá de Gideão? Deus chama Gideão, aí Gideão traz um monte de gente com ele. Aí Deus fala assim, ei cara, tem muita gente com você. Tem muita gente que não está comprometida com você, cara. Tem muita gente que não está comprometida com o reino de Deus. Eu não vou usar gente que não está comprometida. Não, é muita gente. Aí ele faz lá uns testes, né? Para mostrar para Gideão, ó, leva lá eles lá na água. Quem colocar a mão na água, ou beber direto na água, qual que era o dos dois? Me ajuda aí. Acho que quem colocava a mão na água, né? Colocava na boca, Deus falou assim, esses não, quem for covarde, quem for medroso, pode voltar para casa. E voltou, quase todo mundo, ficaram só 300. Deus não precisa de muito. Deus só precisa de pessoas comprometidas. Menos é mais, meus irmãos.
Porque a gente olha, por exemplo, a gente olha para a nossa vida e concluímos da seguinte forma: se nós estivermos fazendo mais, significa que está em movimento, mas não. Por exemplo, a noiva é uma noiva, a igreja é uma noiva e não uma empregada. Nós não somos uma empregada do noivo, nós somos a noiva do noivo. Deus não falou para a igreja que a igreja é empregada, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro. Aí você vai se enchendo de coisas que aí no final das contas você perdeu o propósito no meio de todas elas, você perdeu a missão. E nós achamos que pelo fato de fazermos, significa que nós estamos fazendo para o Senhor, quando na verdade nos esquecemos de sermos para o Senhor. E como isso é sutil. E aí o nosso coração se esfria. E sabe, e o Senhor nos ensina através da oração que nós precisamos posicionar o nosso coração gelado na fogueira santa dele. Tem dias que você não quer orar, cara. Tem dias que você não quer nem ler Bíblia, você não quer nada. Não quer nada, mas quando você, mesmo sem fome, você começa a ter contato com a palavra e com o Espírito, aquilo vai sendo instigado dentro de você. Você vai perceber, meu Deus, aonde eu estava quando o Espírito foi derramado? Olha o que aconteceu conosco essa semana. Toda segunda-feira a gente faz o discipulado de liderança lá em Taboão. Aí terminamos a reunião, do lado, para quem já foi lá, tem um centro de Umbanda. Aí os irmãos ficam lá profetizando através dos instrumentos. Você acha que eles não sabem disso? Eles profetizam do jeito deles com os instrumentos. E aí a gente lá também, né? Acabou. Aí só que tinha um carro que estava na nossa vaga, lá da igreja. E a gente tinha que ir embora, procuramos para quem era o dono do carro, não encontramos o dono do carro. Falei, gente, a gente precisa fechar aqui. Aí que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu peguei a corrente, fechei o carro lá na garagem, escrevi uma carta, falando assim, olha, essa vaga é particular. Essa vaga é de propriedade privada. Meti o cadeado, falei assim, olha, liga nesse número para mim, meu nome é Robert, pode ligar nesse número para mim. E aí deixei lá, coloquei lá no carro, porque eu não achava quem era o dono do carro. E aí fui embora, tava eu e os meninos, a gente foi embora. Quando eu tô chegando perto de casa, o telefone toca. Falei, tá, já entendi. Oi, aqui meu nome é fulano de tal e o nosso carro tá preso lá na garagem. Falei, eu tava um pouco carnal, tá, gente? Eu tava um pouco carnal, tava bravo. O Espírito Santo falou assim, eu não tenho nada a ver com isso, vou tomar um café ali, resolve aí. E aí, ela falou assim, nosso carro, eu tava aqui do lado, na Umbanda, e o nosso carro tá preso na vaga. Será que, falando com maior educação, né? Será que o senhor pode, a gentileza de liberar o nosso carro? Perdão, nós cometemos uma infração. Por gentileza, o senhor pode liberar o nosso carro aqui? Aí eu, né, bem carnal. Olha, é o seguinte, já tô chegando em casa, eu não tô afim de ir aí não. E eu tava carnal, falei, não, Espírito Santo, por favor, me perdoa, perdão, Senhor, perdão. Aí conversando, não, por gentileza, por favor, desculpa, a gente não vai fazer mais isso, é a primeira vez que a gente vai na Umbanda e aconteceu isso. Aí eu falei, tá bom, vamos voltar lá, gente, vamos voltar. Aí voltamos. Chegava, eu tava com o coração leve, né, essa hora. Cheguei lá, e aí era um taxista, um senhor, aí tinha 2 mulheres e 2 adolescentes de 15 anos. Pô, rapaz, perdão que a gente colocou o carro aqui. E eu, não, fica em paz, tranquilo, a gente resolve aqui. É que a gente não pode deixar o espaço aqui sem a corrente, né? E como eu não sabia quem era o dono, procuramos aqui, não encontramos, eu tinha que fechar. Eu deixei o número do meu celular aqui justamente para isso, para ligar e a gente conversar. Não, perdão, isso não vai acontecer mais e tal. A gente estava aqui na Umbanda, né? Eu tenho 2 adolescentes aqui que estão com depressão profunda. Aí já falei, eita Deus, estou entendendo o negócio aqui.
Cara, foi tão sobrenatural, que aí, acho que era o pai delas, mostrou o braço das meninas todo marcado de cortes, de tentativas de suicídio. E eles estavam buscando a cura onde? Na Umbanda. Na Umbanda. Eles não são nem adeptos da Umbanda. Eles estão procurando algo e não estão encontrando. Aí eu falei, cara, isso é de Deus, mano. Deus nos trouxe aqui. Deus usou a minha humanidade, enfim, usou essa situação para levar algo para aquelas pessoas que estavam ali. E ali, na hora, eu entendi o que Deus estava querendo comunicar. Eu estava entendendo com clareza, estava entendendo a forma como eu deveria me movimentar, e eu estava alinhado com o entendimento de Deus para aquilo que Ele queria fazer. Eu tinha que abrir mão, sabe, muitas coisas não acontecem, sinceramente, não acontecem porque nós não sacrificamos alguma coisa, não sacrificamos nosso tempo, não nos comprometemos, e muito disso é reflexo da nossa ausência no lugar secreto com o Senhor, onde nós ouvimos claramente o Senhor falando conosco, onde o nosso coração pulsa de paixão pela vida e de paixão pelas almas. Você percebe, a maioria do nosso tempo durante a semana são coisas relacionadas a nós, e não aos outros, a nós mesmos. Nós nos preocupamos conosco, com as nossas atividades, com o que eu estou fazendo, com o que eu vou ganhar, e nos esquecemos do reino. E Deus me levou lá para me mostrar, tá vendo só como você facilmente sai do propósito? Do lado das pessoas procurando cura, e vocês, o que vocês estão fazendo? E eu entendi que Deus estava me provocando, sabe o quê? Uma fome ali. Provocando uma fome pela palavra, uma fome pela oração, uma fome pelo Espírito. E ali conversando... Aí eu falei assim, acho que veio de mim, cara. Eu falei assim, eu tenho unção de cura. Sério? Então me dá um abraço. Aí eu falei assim, pode orar pela minha filha? Eu falei, vamos orar. Porque eu fui bem ousado mesmo. Eu falei assim, que eles buscaram, não, é que a gente busca nas religiões e tal, cura. Aí eu falei, eu tenho unção de cura, porque se eu tenho unção de cura, eu tenho Cristo. Cristo é a unção. Cristo é a cura. Se eu tenho a cura, eu tenho Cristo. Ou melhor, se eu tenho Cristo, eu tenho a cura. Então eu disse, eu tenho a unção. Aí ela, sério, você tem unção? Eu falei, tenho. E a menina mostrando, né, as marcas do braço, cara, todo riscado, todo cortado, com as duas, com várias tentativas de suicídio. E ali eu entendi, falei, poxa, Deus, deu um puxão de orelha na gente, hein? Obrigado, Senhor. Porque tendenciosamente nosso coração se inclina para aquilo que não é do Espírito. E ali oramos, ela pegou meu número, falou, vocês precisam ir na minha casa. Eu quero receber, eu quero ouvir o que vocês têm. O Evangelho é simples. É porque nós não damos passo de fé. E quando nós damos passo de fé, e aí Deus fala assim, eu não quero saber quantos vocês têm. Eu quero saber quem vocês têm. Por exemplo, Jesus só precisou de 12 homens para virar um mundo de ponta cabeça. Hoje, né, segundo a estatística, tem mais de 9.000 apóstolos no Brasil. Mais de 9.000 apóstolos no Brasil. Jesus falou assim, só preciso de 12. 12 pessoas cheias do Espírito Santo já é o suficiente. Não preciso de muito. Eu só preciso de pessoas comprometidas com o Evangelho. Nós temos muitas práticas, mas essas práticas, ou melhor, aquilo que nós fazemos precisa ser enxugado, ou melhor, precisa ser regado com lágrimas. Sabe, a gente se depara, principalmente quem está no ministério, se depara com pessoas que elas querem fazer algo para o Senhor, mas quando elas querem, não tem lágrimas nos olhos. Não tem lágrima, quer ir para a rua, mas não tem lágrima nos olhos. Quer trazer uma transformação, mas não tem lágrimas nos olhos. Não vai dar fruto, não vai mudar nada, a gente vai estar cheio de atividade, mas não tem produtividade nenhuma. Falta unção, falta comunhão, parceria com o Senhor.
Falta movimento dentro de nós. E o Senhor me provocando isso, cara, você tem que gastar mais tempo comigo no lugar secreto. Mais tempo, mais tempo, mais tempo. Antes de você fazer qualquer atividade da sua vida, no seu dia, gaste tempo comigo. Acorda mais cedo. Acorda mais cedo. Senhor, eu acordo muito cedo. Acorda mais cedo então. Mais cedo do que você acorda para você ter tempo comigo antes de você fazer qualquer coisa. E é verdade. E é verdade isso. E eu estou escrevendo algo que vai abençoar a nossa comunidade, que a gente está se organizando para entrarmos num período de oração e jejum coletivo. E eu estou escrevendo sobre entendimento, sobre oração. Eu estava me deparando com alguns princípios que eu estava me esquecendo. E na verdade, se você não cumpre um princípio, o princípio te quebra. Se você não vive um princípio, o próprio princípio pode te quebrar. Vocês estão aqui comigo? E quando você vê aqui essa multiplicação de pães e peixes, ela se deu através de um entendimento. Jesus estava ensinando para eles que não é a quantidade de peixes, não é a quantidade de pães que eram suficientes para produzir o milagre da multiplicação, para alimentar mais de 5.000 homens, mas o que eles tinham era suficiente para Jesus operar o milagre da multiplicação. O que você tem é suficiente. Talvez você chegue e vê um pobre, uma pessoa pobre, fala assim, não tem dinheiro para nada, não tem dinheiro para ir para um retiro. Cara, você tem o suficiente. Você está olhando para a escassez, você está olhando para a necessidade, você está olhando para a pobreza. Olhe para o propósito. E é isso mesmo, é tão simples, mas precisa haver um entendimento aqui. E quando há um entendimento aqui, você vai perceber que o evangelho é muito simples. Só falta nós entendermos, inclinarmos. Quando falamos de avivamento, também falamos de reabibliamento. A nossa mente precisa estar inclinada à palavra de Deus, ao que Deus está pedindo de nós. E é muito simples. Por exemplo, a grande comissão não é uma sugestão, é uma obediência. É uma ordem. Ele diz, vão e preguem o evangelho e faça discípulo. Ele não está dizendo, quando você quiser, é uma sugestão, é uma opinião. Ele diz, é uma ordem. Vão e preguem o evangelho e façam discípulos. E aí você vai perceber que é melhor dar do que receber. Quanto mais você prega, mais você é transformado, mais você aprende. Não é só quando você ouve, tudo bem. Provérbios, a Bíblia inteira fala que é melhor ouvir do que falar. Sim, de fato, eu concordo com isso. Mas isso não me isenta de pregar o evangelho, porque às vezes a gente só quer ficar ouvindo, a gente vai ficar cheio, a ponto de aquilo começar a fazer mal para você. E o quarto ponto fala muito sobre foco. E foco é você abandonar tudo aquilo que não coopera para o propósito. Foco é o contrário de distração. Foco, o Senhor me ensinou lá no Embu das Artes. Quem já foi lá no Embu das Artes? Quem não foi, vai lá, é maravilhoso. Tem uns restaurantes maravilhosos lá. E lá tem muita arte. E lá eu vi, por exemplo, tinha um leão parado, um leão esculpido na madeira, cara, coisa mais linda. Caríssimo. Mas eu fiquei perguntando, como que será que o cara esculpiu um leão na madeira, no tronco da árvore? Aí Deus falou assim para mim, ele retirou tudo aquilo que era desnecessário, que não fazia parte do leão. Por isso que aquele leão está bonito, você consegue ver. Porque tudo que não pertence àquele leão foi tirado. Foco está relacionado a você abandonar, dizer não para todas as coisas que não cooperam para o propósito de Deus na tua vida. E a gente precisa aprender a dizer não. Paulo fala isso para Timóteo, dizendo assim, não perca seu tempo com coisas inúteis e tolas, que vão fazer você sair do propósito, vão fazer você esquecer da missão, e aí você vai ficar ali emaranhado numa situação que você perdeu a visão. Por exemplo, mulher, você seguiria algum homem que não sabe para onde está indo? Sinceramente, é difícil. Um homem não sabe para onde ele está indo, é difícil uma mulher
seguir um homem que não sabe para onde ele está indo. E muitas mulheres, graças a Deus pelas mulheres, têm esse entendimento e elas tomam a rédea da situação, porque senão o negócio descamba. Mas nós homens precisamos saber para onde nós estamos indo. Isso fala de foco. Isso é foco. Foco na vida, foco na vida. E nós só podemos nos dedicar a algo que nós temos foco. É foco. Qual é o nosso foco? Cristo. Deixa as coisas velhas para trás e siga para o alvo, que é Cristo Jesus. Jesus é o nosso alvo. E quanto mais eu adoro a Ele, quanto mais eu busco Ele, mais eu me torno parecido com Ele. Fala de foco. Precisamos aprender a ter foco. C.S. Lewis, escritor do Nárnia, 60 anos atrás, ele escreveu um livro chamado A Carta de um Diabo ao Seu Jovem Aprendiz. E ele fala assim para o jovem aprendiz dele: olha, vamos atazanar a vida daquele homem, porque se ele faça de tudo para que ele não pense. A partir do momento que ele começar a pensar, ele vai descobrir que 2 mais 2 é 4 e ele vai conhecer Jesus. E quando ele conhecer Jesus, vai ser uma grande ameaça para nós. Acabou que aquele homem soube pensar, ele pensou 2 mais 2 é 4 e ele conheceu Jesus. E aí o jovem aprendiz chega para o diabo e fala assim: cara, não deu certo. Aquele homem começou a pensar: não, e agora? Vamos pensar em algo diabólico para ele se esquecer, para ele sair do propósito. Já tive uma ideia. Encha ele de informação. Encha ele de distração, a ponto dele se esquecer qual é o propósito de vida dele e qual é a missão dele. O que nós vemos hoje? Profeta C.S. Lewis, 60 anos depois, dizendo que o povo está cheio de informação, mas não tem produtividade nenhuma. Não tem vida nenhuma. Não tem vida. E tudo que a gente faz de forma prática no nosso dia, a gente precisa tomar muito cuidado. Como Jesus ensina: orai e vigiai, orai e vigiai, orai e vigiai, ora e vigia, ora e vigia. Porque senão você vai perder o foco. Porque senão você vai perder o propósito. Porque você vai se esquecer qual é a sua missão, qual é a visão que eu dei para você, e ela vai ficar embaçada. Você não vai conseguir enxergar. Porque é muito óbvio. Por exemplo, eu fiz com os irmãos da liderança algo bem simples. A gente vê lá, abre lá comigo em Mateus capítulo 28, para você ver uma coisa. Mateus capítulo 28, versículo 19, olha o que diz. Diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aqui nós sabemos até decorado, mas quando você aproxima a Bíblia no seu olho, você já não enxerga mais. Se você fizer esse teste, colocar o livro na sua frente, você já perdeu a visão. Já embaçou. Sabe por quê? É muito óbvio. É muito simples. Aquilo que Jesus pediu para nós fazermos, nós não estamos fazendo. Estamos fazendo outras coisas que não estão relacionadas ao propósito eterno de Deus. E quando nós nos deparamos e vimos, cara, é muito simples. Nós não cumprimos com o simples porque ele é muito simples, ele é muito óbvio. Ele é muito... está muito perto. E quanto mais perto fica, menos eu consigo enxergar. Porque está muito óbvio. E nós parece que estamos nos esquecendo de qual é o nosso propósito, de qual é a nossa visão, qual é a nossa missão. Mas sabe de uma coisa? A beleza do Evangelho é que ele restaura todas as coisas. Sabe, ele traz uma palavra de ânimo dizendo: ei, cara, você estava ainda a caminho de Emaús, mas volta para Jerusalém. Vamos voltar para Jerusalém, porque eu vou derramar do meu espírito e é importante que você esteja lá. Sabe quantas pessoas, sabe quantos crentes tinham naquela época, seguidores de Jesus? 500. Sabe quantos estavam quando o Espírito Santo foi derramado lá em Jerusalém? Pentecoste? 120. Aonde estavam os outros? Perderam o foco. Jesus diz: não saiam, vocês serão revestidos
de poder para serem as minhas testemunhas. Mas não saiam. Vocês precisam ser cheios do Espírito. Ser cheio do Espírito é o que vai restaurar o propósito de Deus na tua vida. Ser cheio do Espírito é o que vai alinhar você com o propósito, que vai trazer clareza, que vai trazer movimento para você. Não é um movimento sem propósito, porque o movimento sem propósito é semelhante a um cachorro correndo atrás do rabo. Ele está em movimento, mas não sai do lugar. Não sai do lugar. Não sai do lugar. Mas o propósito de Deus, Ele te coloca em movimento correto. Você vai ter uma clareza do Evangelho. Você estará em movimento. Vai haver um alinhamento dentro de você. E Deus vai colocar um foco em você. Mas, Senhor, eu não tenho fome pela palavra. Senhor, eu não tenho sede. Começa a ver, começa a tocar, a se relacionar com o pão, com o vinho, que eu garanto para você. Eu tenho certeza que isso vai instigar uma fome e uma sede dentro de você. Pastor, eu não tenho sede de beber água. Água da vida, eu não tenho sede. Pastor, o que eu faço? Não faça nada, apenas se relacione com aquilo que instiga esse desejo ardente dentro de você. Amém? Quero orar. Quero orar. Coloca a mão no seu coração. Jesus, obrigado, Senhor, por esta manhã. Jesus, obrigado pela sua palavra, pelo teu Espírito. Eu oro, Senhor, para que neste exato momento cada um dos meus irmãos sinta um calor do teu Espírito agora, Jesus. Agora, Jesus, começa a tocá-los. Começa, Senhor Deus, provocar uma sede, uma fome interna dentro do coração, Senhor. Que eles não se esqueçam, que eles não negligenciem um lugar secreto, um lugar de comunhão, um lugar de palavra, um lugar onde o seu Espírito, a sua palavra, a tua voz fala conosco, Senhor. Jesus, eu oro para que essas palavras, elas venham penetrar no mais íntimo do coração, Senhor, que haja um calor, faça reacender novamente a chama do teu Espírito no coração gelado do nosso coração, Senhor. Comece, Jesus, a fazer queimar dentro de nós paixão pelo teu reino, paixão pelos perdidos. Não tire a alegria da salvação do nosso coração, Senhor. Deixa o Espírito Santo começar a tocá-lo agora. Deixa o Espírito Santo começar a fluir dentro de você. Deixa Ele tirar as contendas, as brigas, as guerras, as angústias, os rancores dentro do seu coração que tem te feito mal e você tem machucado pessoas. Deixe com que o Espírito Santo derrame do Espírito dele sobre a tua carne, para você se movimentar como Jesus se movimentou, amar como Jesus amou, andar como Jesus amou. Começa a tocar, Espírito Santo. Venha com a unção do teu Espírito, Senhor. Venha com a unção do teu Espírito, leva-nos a uma maturidade de fé, leva-nos ao lugar secreto, leva-nos ao lugar de intimidade com o Senhor. Eu oro para que seja instigado dentro de você uma fome e uma sede pela palavra, uma fome e uma sede pela presença do Senhor como nunca antes. Restaura, Jesus, restaura tudo aquilo que estava fora do lugar, alinha, Senhor. Traga um alinhamento dentro de nós. Derrama do teu poder, do teu amor sobre cada um de nós, Senhor.